Olá, tudo bem, galerinha? Eu sou a professora Mônica, professora de vocês, e hoje a gente está aqui para estudar um pouquinho mais alguns conteúdos novos de gramática, tudo bem? Então eu conto com a ajuda de vocês para terem bastante atenção e guardarem e anotarem as dúvidas que vocês forem tendo no processo para a gente tirar no Hangout, tá bom? Então vamos lá. Olha só, hoje a gente vai conhecer um conteúdo que faz parte, vai se prolongar aí por todo o ano, certo? Então vejam que a gente vai trabalhar a análise sintática, certo? Então, primeiramente, o que é esse termo? O que significa esse termo? Pessoal, a análise sintática, ela é a parte da gramática que estuda e classifica cada um dos elementos que integram um período. Então, para a gente poder analisar sintaticamente os termos, a gente precisa entender primeiro três conceitos, certo? Então, a primeira coisa, a gente precisa relembrar o que é uma frase, a gente precisa relembrar o que é uma. A gente precisa aprender, na verdade, o que é uma oração e aprender o que é um período, certo? Então vamos lá, com muita calma, quero que vocês prestem atenção, tudo bem? Primeiramente, eu queria deixar bem claro com vocês que até então nós trabalhamos toda a parte morfológica da gramática. Então a gente já conhece com propriedade todas as classificações morfológicas que nós temos na língua portuguesa. A gente já sabe o que é um pronome, conseguimos identificar o que são artigos, substantivos, verbos. Todas as classes gramaticais vocês já conhecem. Acontece que nesse momento agora a gente vai começar a analisar partes, elementos dos períodos em relação ao sentido que cada um produz. Então a gente vai analisar isso como um todo. Mas primeiro, com muita calma, nós vamos conhecer esses conceitos. Vamos lá. Primeiramente, frase é um enunciado linguístico de sentido completo, ou seja, é uma unidade mínima de comunicação, pessoal. Olha só, bem fácil. Vejam que a gente tem aqui a frase sendo o nosso elemento mais importante para a comunicação, é a unidade mínima. Mas vejam só, a frase é todo enunciado que possui sentido completo, certo? Professora, na frase pode ter verbo? Pode. Pode não ter verbo? Também pode. Mas o que tem que ter na frase? Sentido completo. Então vejamos. Olha lá. A frase ela é delimitada pelo ponto também e tem sentido completo. Então vejamos, olha o primeiro exemplo aí, pessoal. Socorro! Se você escuta isso aí no meio da rua, já pode saber que alguém está passando algum perigo, certo? Esse enunciado, por mais curto que seja, ele produz um sentido completo para quem está ouvindo, para o ouvinte. Então, de certa forma, também é uma frase. Bom dia, boa tarde, boa noite, parabéns. Também são enunciados constituídos por poucas palavras, mas que têm uma intenção comunicativa e possuem sentido completo, certo? Acontece que todos esses enunciados que eu acabei de produzir aqui para vocês e esses que estão constando aí no exemplo são frases que não possuem verbos. Então a gente vai chamar de frase nominal, tudo bem? Olha só esses exemplos aí, ó. O 3 e o quarto, o terceiro e quarto exemplo. Olha só. Arrasei na prova. Arrasei na prova. Vejam que o verbo arrasei está na frase e a frase até o ponto de exclamação tem todo sentido. Então a gente tem mais um exemplo de frase, certo? Vejam o quarto exemplo. Vamos cuidar das nossas famílias. Vejam que a gente também tem aí uma locução verbal nesse caso, né? Então, sim, temos uma frase, só que a gente vai denominar de frase verbal, porque possui verbo na sua estrutura. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos duas possibilidades de frase no momento.
Existem mais, mas a gente vai trabalhar com o conceito das duas: frase nominal e frase verbal. Frase nominal é aquela que não possui verbo e frase verbal é aquela que possui verbo. Tudo bem, pessoal? Então vamos caminhando. O que é a oração? A oração é algo que vocês não conhecem, é algo novo, mas vamos lá, é bem simples. Veja só. Oração é a unidade de comunicação marcada por um verbo ou locução verbal, tendo ou não sentido completo. Opa, aqui a gente já tem uma coisinha diferente. Para ser oração, precisa ter verbo ou locução verbal. E o sentido, professora? Sentido pode ser completo ou não. Vamos ver alguns exemplos? Olha só. Número 1. Por favor, socorra-me. Vejam aqui, pessoal, que a gente tem uma estrutura, temos um enunciado que possui verbo e, nesse caso, tem sentido completo, certo? Segundo exemplo, eu quero o livro. Aí, novamente, a gente tem a estrutura do verbo. E vejam que se a gente retira esse verbo aí desse enunciado, ele perde total sentido, né? Então, a gente precisa entender que a oração gira em torno de um verbo ou locução verbal. É necessário ter verbo para que se tenha uma oração, tudo bem? Vejam os exemplos 3 e 4. Que olhos lindos você tem! O garoto escreve um texto. Então, a gente tem aí novamente duas estruturas que possuem verbo na sua organização e que giram em torno do verbo, né? Então, é necessário ter o verbo aí nesses períodos, nesses enunciados, para que a gente tenha algum sentido. Beleza? Tudo bem, tranquilo, professor. Até agora tá tudo certo. Então, vamos lá. O que é um período? Olha só que interessante. Eu tenho uma frase, tenho a oração e o período é uma frase organizada em orações. Em resumo, o período é a junção da frase com uma oração. Então vejamos aqui, ó. O período ele tem sempre a estrutura completa, o sentido dele é sempre completo, certo? Ele engloba uma ou mais orações. Nós temos a possibilidade de ter o período simples ou o período composto. E a gente tem a junção dessas duas noções, de frase e oração dentro do período. Então vejamos aí, ó, período simples é aquele formado de apenas uma oração. Então, quando eu digo aquele período é classificado como simples, significa, você, aluno, preste atenção, significa que apenas há, naquele período, uma forma verbal, ou verbo ou a locução verbal, que são dois verbinhos que funcionam como um. Então veja aí o exemplo. Uma forte chuva pegou-nos na volta do passeio. Olha só, a única forma verbal que tem nesse exemplo é o verbo pegou. Se só tem uma forma verbal, então esse período inteiro, finalizado ali até o ponto, é classificado como período simples. Já o período composto é aquele formado por duas ou mais orações. Vejam só o exemplo aqui. Olha só. Quando saímos já era tarde e não havia ninguém na rua. Caramba, esse é bem grandão. Então vejamos aí. Quando saímos, temos uma forma verbal, ou seja, uma oração. Já era tarde, outra oração, outra forma verbal. Não havia ninguém na rua. Outra oração, outra forma verbal. Então, se a gente for contar aí, efetivamente, nós temos 3 formas verbais, 3 orações, portanto, esse período é classificado como composto. Tudo bem, meninos? Então, vamos lá. Vai anotando as suas dúvidas aí, caso você tenha, a gente vai tirando, tá bom? Depois no Hangout. Então vamos lá, continuando. Olha só. Vejam esse mapa mental que eu quero que vocês anotem aí. Então, nesse momento,
assim que eu terminar de explicar, você vai dar pausa no vídeo e vai anotar esse mapa mental no seu caderno com tudo isso que eu expliquei agora, tudo bem? Ele está bem fácil de ser entendido. Então, vamos lá. Olha só. Aqui a gente tem a frase, conceito, e o que é a frase? É todo enunciado que estabelece comunicação, certo? Existe a frase verbal e também existe a frase verbal e também existe a frase nominal. Verbal e nominal. A verbal é aquela que sempre contém verbo e a nominal é aquela que não contém verbo, tudo bem? Para ser oração, necessariamente nós precisamos que tenha verbo. Então é importante aqui o verbo, certo? Se não tiver forma verbal, não é oração, é uma simples frase. Já o período, ele estabelece uma comunicação completa. Por quê? Ele constitui-se de frase e ele também se constitui de oração. Portanto, a gente tem a junção dos dois finalizada ali pelo ponto, por uma pontuação. Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. E ele pode ser simples ou ele pode ser composto. Fácil, hein, professora? Se ele for simples, ele só tem uma oração. Se ele for composto, ele tem mais de uma oração. Então, agora eu vou tirar minha câmera aqui para você dar uma pausa e poder anotar o mapa mental, beleza? Pronto, já deu tempo de dar a pausa, agora vamos continuar. Olha só. Que tal, pessoal, se a gente fizer uns exercícios agora, hein? Esses exercícios que nós vamos fazer, vamos começar no nosso hangout, tudo bem? No nosso encontro, na nossa aula marcada. Então, fiquem tranquilos que esse material vocês vão ver no nosso encontro. Anotem as dúvidas para a gente tirar no nosso momentinho juntos. E um beijo